Iniciamos mais um episódio do nosso podcast e hoje aqui com a série Direto com o Autor. Hoje eu tenho a alegria de receber a Paloma, autora do livro Mercado de Trabalho Brasileiro, uma análise socioeconômica com ênfase na precarização do trabalho e os desafios de uma reforma estrutural. Também aqui para debater com a gente a Sofia Donário. Você pode fazer uma breve apresentação? Obrigada pelo convite. Meu nome é Paloma, sou doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre pela mesma universidade, no mesmo curso, né, de Direito Político e Econômico. E o livro ele foi o fruto da minha dissertação, da pesquisa realizada durante o mestrado. Legal. Sofia? Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Sofia Donário. Eu sou mestre em Direito Político e Econômico também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu estou aqui a convite da Paloma. Inclusive, Paloma, muito obrigado pelo convite, porque as nossas pesquisas têm alguns pontos em comum e seria bastante interessante comentar com vocês. Então, vim aqui para ajudar nessa apresentação desse trabalho que foi tão importante. E o doutorado está chegando. E o doutorado está chegando, né? Legal. Paloma, seu livro trata aqui do mercado de trabalho brasileiro e a primeira pergunta que vem é: muitas pessoas que nos assistem, especialmente os estudantes, pensam que vocês são gênios, não é isso? Fala, bom, acordou no final de semana e escreveu um livro de mais de 120 páginas. Foi assim o seu processo de escrita? Definitivamente não. Porque, além de estudar, eu também trabalho e sou dona de casa, certo? Mas, claro que conciliando tudo é possível. Não é fácil, eu vou ser bem sincera, não é fácil, mas a pesquisa ela é necessária, ela é importante e, paulatinamente, durante o período do mestrado, eu fui absorvendo, eu fui pesquisando, analisando tudo o que seria interessante colocar no livro, né, na pesquisa, na dissertação, que posteriormente decorreu em livro, mas, embora não seja fácil, no final é gratificante. E olha só que interessante, eu já recebi 2 pessoas aqui hoje com o prefácio da professora Irene Nohara, você é a segunda. Sofia, e o teu processo da dissertação, foi tranquilo? Rapaz, tranquilo é definitivamente a palavra que eu não usaria nessa situação. Tá? Tranquilo não te pertence? Não me pertence. Primeiro que, assim, 2 anos parece um tempo gigantesco, mas quando a gente tem uma quantidade muito grande de material para ler, entender, absorver e depois transformar num trabalho monográfico, né? A gente percebe que o tempo ele voa muito mais do que a gente imaginava que ele voaria. Eu sou filha mais velha, né? Tenho uma irmã mais nova, minha mãe é viúva, então eu e a minha mãe a gente lida muito com as questões de casa, a gente divide tudo, muita coisa, né? Então, apesar de eu ter tido sempre muito apoio dentro de casa, né, nunca foi nenhuma questão eu vir pro mestrado e fazer unicamente o mestrado em dedicação exclusiva com bolsa da CAPES. As coisas de casa também existem, a gente precisa concatenar muita coisa, a gente precisa viver, né? Sim, a gente precisa tem que tocar uma vida. a gente, né, tem coisa em casa para fazer, tem vida. Obviamente eu fui muito privilegiada de não precisar conciliar a parte do trabalho com isso, mas não é genialidade, é um processo longo e que envolve também, no meu caso, como eu sou bem novinha, né, eu tenho só 26 anos, também inclui um processo de amadurecimento muito, muito agudo, né, porque são 2 anos, assim, totalmente diferentes da graduação, totalmente diferentes de tudo que a gente já tinha feito. Então Só é porrada, muita né? coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então tranquilo não é exatamente a palavra que eu usaria. Eu também não fui apresentado ao tranquilo. Ainda mais São Paulo, grande ABC, você tem o deslocamento, Paloma também, né? Trânsito. Sim. São os desafios que a gente tem, mas acho que é possível, né? Para quem Sim. vai começar. Eu espero que seja possível para mim também. Não, né? vai ser Não, com possível, certeza, eu tô indo pro absolutamente. vai ser próximo. possível. Vamos lá, iniciando aqui com a estrutura da sua obra, e aí é um ponto interessante porque você utilizou o Celso Furtado como marco teórico, o Jefferson também na obra dele, e a Sofia também, Eu de algum não modo? usei o Celso Furtado em si, eu usei mais a CEPAL.
em bacana. lato sensu. Aí né? que vocês conversam, de algum Exato, porque o modo. Celso Furtado, ele também Foi participou parte da CEPAL. parte da CEPAL de forma bem atuante. Vamos aproveitar aqui então, porque como é um aperitivo para que eles possam adquirir a obra, e eu já adianto, esse código QR Code aqui não é um Pix para mim, vai direto para o site da Dialética para adquirir a obra. Para quem vai ter aqui um contato, e a ideia é justamente essa, vai adquirir o livro, mas consegue aqui ter um aperitivo da tua obra, uma degustação. Quando a gente fala de Celso Furtado, muitas pessoas não conhecem o Celso Furtado, né? Quem foi Celso Furtado dentro da economia brasileira? Celso Furtado, na minha opinião, claro, Uhum. porque eu tive contato com toda a obra dele, foi o maior economista que o Brasil já teve. Por quê? Porque além dele ter contato com a questão econômica, ele também estudou direito e ele fez uma análise socioeconômica do Brasil. O que é essa análise socioeconômica? Ele não só permaneceu na questão da economia, aqueles cálculos, aquelas análises puramente financeiras, que a economia também está ali, né, em conjunto, mas ele olhou para o Brasil da questão social, seus problemas sociais, as desigualdades que perpetuaram. Então, ele trouxe essa questão. Além disso, eu sempre digo que ele estudou o Brasil tanto internamente, porque ele iniciou na antiga universidade, lá da onde que ele nasceu, né? Iniciou na a universidade aqui no Brasil e, posteriormente, também ele teve a oportunidade de estudar fora. Então, ele analisou o Brasil tanto internamente como de fora para dentro, a relação do Brasil histórica em relação aos demais países. Então, por isso, é a importância de Celso Furtado. Legal, Sofia. E a questão da CEPAL, porque muitos não conhecem também o papel da CEPAL. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que basicamente é o braço de direito econômico da ONU que cuida da nossa região, né? A importância da CEPAL nesse contexto, ela vem pelo seguinte, Cristiano, a gente teve no começo desse movimento do estruturalismo latino-americano, que é o movimento do qual o Celso Furtado faz parte, e é o movimento que foi carregado pela CEPAL na época da sua criação, na origem desse movimento a gente tem o Raul Prebisch, que foi economista argentino, foi economista do governo da Argentina. E começou com ele essas considerações sobre qual teria sido um pouco o novo posicionamento geopolítico e geoeconômico do Brasil na sociedade mundial pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a partir do Prebisch, junto com o Furtado, começou-se a desenvolver uma teoria, levando em consideração também outros estados, outros países de características econômicas similares às do Brasil. Começou a tecer-se uma teoria econômica que analisava todos esses pressupostos que a Paloma comentou, obviamente, mas também fazia isso de forma comparativa com as elites mundiais, que com o desenvolvimento da teoria passaram a ser chamada de centro, enquanto nós seríamos a periferia. Tá? Então, todos esses trabalhos eles foram colocados no âmbito dessa comissão econômica, nesse braço que a ONU abriu dentro da América Latina para compreensão da nossa estruturação econômica. Que fica no Chile, é isso? Isso, e que foi nesse âmbito que as teorias se consolidaram mais, muito embora o Celso Furtado tenha tido boa parte do trabalho dele aqui dentro do Brasil. Legal. Paloma, você aborda aqui no capítulo 1º a questão do modelo econômico brasileiro, e aí você vai da atividade agrícola até as empresas transacionais, faz uma cobertura ali ampla. Atividade agrícola, interferência externa, dívida externa, globalização e empresas transacionais. Você pode explicar mais ou menos o que o leitor vai encontrar aqui no 1º capítulo? Certo. Quando eu procurei analisar a questão econômica do Brasil, o mercado de trabalho, eu percebi que não seria puramente a relação entre empregado e empregador. No caso do Brasil, essa situação é um pouco mais ampla.
E a partir desse momento, quando eu tive com essa percepção, então eu passei a analisar as modalidades produtivas, o que o Brasil produz. Então, a partir da obra de Celso Furtado, eu percebi que o Brasil ele iniciou com uma grande empresa agrícola, ou seja, dos portugueses, pessoas que vieram de Portugal, a convite do rei de Portugal na época, e se instalou uma empresa agrícola. O Brasil, enquanto colônia, ele veio com essa grande empresa pelo seguinte, para poder produzir e proteger a nova terra descoberta. E essa grande empresa é uma empresa agrícola que, na época, a cana-de-açúcar, para a produção do açúcar, ela era um fator com uma economia pujante no mundo. E, no caso, então, se permaneceu dessa forma. Como Portugal não tinha dinheiro, na época, o que aconteceu? Porque o ouro já era algo importante, mas não se tinha condições para verificar se no Brasil, nessas novas terras, haveria desculpa. Fique em paz. Haveria a possibilidade de se buscar o ouro, se analisar se existia ouro no território brasileiro. Bom, então, isso se iniciou ali na costa litorânea do Nordeste, com a produção de cana-de-açúcar. As pessoas, nós sabemos, né, que no Brasil existia já alguns habitantes, essas pessoas foram afastadas, para quê? Para a parte mais interna daquela área, e as terras mais produtivas foram utilizadas por essas grandes empresas agrícolas. É claro que nós temos uma participação muito importante da vinda, a questão da escravidão, para quê? Para que pudessem realizar as atividades produtivas no Brasil. E foi o início, então, essa primeira atividade agrícola. O ciclo da cana-de-açúcar, ela teve um certo problema com a também cultivação nas antigas Antilhas, tá? E aí, que é o Caribe, hoje em dia, mas na época, as Antilhas, que aí, então, enfraqueceu essa produção no Brasil. Só que o Brasil, o que eles fizeram? Então, agora vamos produzir algodão. Ao invés de continuar na produção da cana-de-açúcar, eu deixo tudo, reduzo aquela estrutura e vou produzir o algodão. Todo mundo migra para o algodão, vamos agora produzir o algodão. Igual a paleta, todo mundo corre para onda. Exatamente. E aconteceu a mesma coisa com o quê? Posteriormente, quando se teve mais condições, a situação do ouro. Só que essas antigas produções foram sendo o quê? Deixadas para lá. E não houve investimentos para essas localidades. Questão da interferência externa aqui que você aborda, e aí a Sofia eu sei que também se relaciona com essa parte internacional, né? Que você fala de interferência externa e as dificuldades de governabilidade e planejamento econômico. É o que seria aqui essas dificuldades, essa interferência, e tanto você quanto a Sofia, eu sei que vocês dialogam nisso, né? É que assim, posteriormente a essa situação produtividade na atividade primária, nós temos o ciclo do café, né, que é onde resultou em São Paulo, com toda essa estrutura que nós temos, né, algodão, depois a situação do ouro e o café. Tudo foi sendo abandonado, certo? E as pessoas, as populações que ficaram ou migraram para esses novos ciclos, ou ficaram nesse local que foi sendo abandonado, indo o quê? Mais para a parte que não é tão produtiva. Aonde se inicia essa desigualdade que nós temos entre regiões e também na própria sociedade. Quando a gente olha tudo isso que a Paloma contou e a gente tenta traçar uma visão um pouco macro, né? O que a gente percebe? A gente percebe que Portugal, desde o começo aqui no Brasil, tinha mais ou menos o seguinte método de investimento, vamos dizer assim. A gente tinha uma elite focada em monocultura.
Então, o investimento era dessa elite e todo mundo vai fazer essa monocultura. E aí, conforme as produções, as commodities, né, que hoje a gente chama de commodities, mas enfim, Sim. naquela época os produtos em geral, eles iam perdendo valor agregado e outro produto, também uma commodity, alguma coisa vinda da terra, né, vinda e Sim. proveniente de cultivo, ganhava mais valor agregado do que, por exemplo, o algodão em detrimento do açúcar, depois o café em detrimento do algodão. Um ia sobrepondo o outro. E aí a gente percebe que o modus operandi era a gente investe tudo na infraestrutura dessa monocultura e aí quando ela perde valor agregado a gente abandona e pula para a próxima, certo? E aí a gente junta isso com como foi a formação da nossa população, né? Nossa população foi formada por uma elite portuguesa, dona de terras, e todo um contingente que era único e exclusivamente no começo para produzir dentro daquela terra e para lucro, Sim. né? Então a gente tinha o nosso abismo social, ele começou na colonização, porque vieram os nobres e escravizaram a população nativa em primeiro lugar, depois a população negra que veio a ser comercializada aqui e concentrando riqueza para essa população e deixando essa ainda mais vulnerável, principalmente nesses ciclos de quebra da monocultura, de substituição da monocultura. Faz sentido. Porque eles iam caminhando pelo Brasil, descobrindo novos solos. Então, por exemplo, quando chegaram aqui em São Paulo, tinha um solo mais daqui para o sul, né? Sim. Tinha um solo mais propício para uva, para alguns tipos de grãos diferentes. Então, eles iam se aproveitando daquilo que o solo dava para eles e deixando para trás quando surgia alguma coisa com um pouco mais de valor agregado. Então aí foi esse um pouco desse caminho aí que a própria literatura, se pensar, Jorge Amado tem aquele livro Cacau e Sim. ele demonstra exatamente isso, aquela concentração ali, explorava lá, ainda não era o contexto dos escravos, mas era uma escravidão à brasileira, Exato. né? É verdade. O pessoal comprava tudo ali na própria mercearia, etc, mas era concentrado no cacau, né? E aí, o último ciclo sendo o café, o principal, então São Paulo foi privilegiado. Por quê? Porque o café, nós temos a utilização de canes no Brasil, com a queima da saca de café, para que se mantenha os empregos da época. E, então, se inicia de uma forma atrasada a industrialização no Brasil, mas por quê? Por substituição, que é a produção de produtos já existentes no mundo, né? Para que esse produto seja abasteça essa elite privilegiada. A ideia inicial foi essa, da indústria de substituição. Com baixa inovação, então. Com baixa inovação. Então, começou a realizar esses produtos, né? Por isso a indústria de substituição, que na realidade não se produzia a tecnologia no solo brasileiro. E como entra aqui a questão das empresas transnacionais? Então, as empresas transnacionais ocorre o seguinte: como o Brasil, claro, muitos países iniciaram dessa forma de indústria por substituição. A China é o modelo disto. Só que qual que é o problema? A China, depois que ela replicou produtos já existentes, ela passou a produzir a sua própria tecnologia. O Brasil não. Ele não, embora tenha tido no governo JK, Juscelino Kubitschek, vamos dizer assim, um incentivo muito grande. Até a Sofia ela vai poder falar sobre a figura do BNDES. Sim. Nesse incentivo para a industrialização no país. Isso é. Nós não acabamos produzindo a nossa própria tecnologia. Nós paramos nessa indústria por substituição. Daí a importância do BNDES de entrar para incentivar isso. Na verdade, a importância do BNDES, Cristiano, ela veio um pouquinho antes. Deixa eu só comentar só um aspecto do que a Paloma falou, que foi o seguinte. Qual foi o ganho da China? A China basicamente continuou um processo que foi começado no Brasil,
foi começado não no sentido de ele surgiu no Brasil, mas que Sim. nós começamos aqui. Então, nós começamos aqui com a indústria de substituição e os próximos passos seriam mais ou menos os passos que a China tomou. Qual é? Você tem a indústria de substituição, você começa a produzir coisas aqui, embora você não tenha produzido tecnologia para isso. Então, você replica a produção de alguns bens aqui. E o que acontece com isso? Você começa a absorver o conhecimento proveniente da replicação. E aí, quando você absorve esse conhecimento, o próximo passo natural é você torná-lo mais eficiente. É você melhorá-lo. Né? Sim. Então, foi nesse ponto que nós meio que nos perdemos. Sim. Com relação ao BNDES, o BNDES vem de um pouquinho para trás, é o começo um pouco disso tudo. Você comentou que nem sempre foi BNDES, não é isso? Nem sempre foi BNDES. Mas, o que acontece? Mais ou menos na época do fim da Guerra Fria, mais ou menos, existia um interesse grande dos Estados Unidos em financiar infraestrutura em países próximos, né? Isso não foi só dos Estados Unidos, isso também foi uma iniciativa também da ONU, né, de tentar reconstruir o mundo depois da Segunda Guerra, e por isso nasceu o Banco Mundial, né? Mas com relação ao Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos tinham um interesse em investir um dinheiro aqui e o que eles fizeram foi constituir uma comissão, que a gente chama de Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Era mais ou menos de 200 técnicos e eles mandaram esses técnicos para cá para fazer uma análise macro sobre os nossos gargalos de infraestrutura. Tá? Então foram feitas duas missões, né, mais substanciais e muitos projetos, e o que foi identificado foi: o Brasil tem um problema de infraestrutura básica. Então nós vamos emprestar dinheiro ou dar dinheiro para o Brasil para que ele construa essa infraestrutura básica. Sim. A partir disso ele se industrialize. Esse fundo foi criado, era um fundo de reconstrução que foi criado pelo Getúlio Vargas. Isso com capital de lá. Seria com o capital de lá e com um aporte também do Tesouro Nacional. Tá? E também, posteriormente, com alguns descontos feitos no imposto de renda e etc. Mas uma parte substancial veio de lá. E aí a gente precisava de uma instituição financeira para gerir esse fundo. Sim. Né? Então foi criado o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o social veio muito tempo depois, cuja objetivo era fomentar a construção de infraestrutura. E quando eu digo infraestrutura, eu digo infra da infra da infra. Era ferrovia, era luz, era água. Sim, enfim, minha região lá tem cidades ainda que não tem saneamento básico. E aí, trazendo um pouco para essa primazia de São Paulo, né, na época do ciclo do café, o primeiro grande investimento feito pelo BNDES foi a ferrovia que liga Santos ao interior de São Paulo, que para em Jundiaí, que por um acaso é onde eu moro. Foi a primeira. Mas foi a primeira, né? Então, e aí o BNDES ele foi tendo esse viés, né? Ele é um banco de desenvolvimento, então o foco dele é financiar projetos que aumentem o desenvolvimento do país. Daí que muitos não entendem, né? Eles pensam que o BNDES está emprestando dinheiro de forma aleatória. Não é bem isso. Não é aleatória, não é forma aleatória. Inclusive, a forma com que o BNDES empresta dinheiro é a parte empírica da minha pesquisa. Legal. Se quiser, depois a gente pode comentar um pouco a respeito disso. Mas não é aleatória, são projetos de desenvolvimento. Então, a gente financia indústrias para desenvolvimento. E, obviamente, né, Cristiano, como é um banco público, ele está, de alguma forma, suscetível às ondulações dos espectros econômicos dos governos. Então, a gente teve fases no BNDES. Né? E eu digo isso porque em algumas dessas fases, a gente teve um impacto direto nessa questão que a Paloma trata, que é a indústria de substituição. Né? Então, quando o Vargas criou o BNDES para a infraestrutura, chegou o JK com o plano de metas
e abriu o mercado. O que aconteceu entre essas duas coisas? O Vargas, eu não sei se vocês se lembram, criou uma pancada de empresas públicas. Então, Sim. a gente tinha mineradora, a gente tinha empresa de energia, a gente tem empresa de água, a gente tinha empresa de metalurgia, a Vale foi criada. Fez um pacotão, né? Fez um pacotão e criou empresas que eram Sim. necessárias Não para é a uma infra. crítica. Não, mas é verdade. Tipo, Sim. ele criou assim, falou, não, vamos começar Alguém precisa a fazer. industrializar isso aqui. E o que aconteceu? Principalmente com bastante volume na época aí da ditadura militar, né? Um pouco depois aí da criação de Brasília, etc. Essas empresas foram vendidas para iniciativa privada, que foi aí que começou uma maior... Na verdade, a penetração do mercado externo começou bastante com o JK, quando ele abriu o mercado, principalmente para empresas automobilísticas, né? Por isso que também fizeram rodovia pra caramba, Sim. Brasil afora, e deixaram um pouco o projeto de ferrovias de lado. Mas, a partir do momento dessa venda mais volumosa das empresas para a iniciativa privada, a gente começou a ver uma penetração do mercado externo mais aguda dentro do território brasileiro, que é exatamente isso que a questão Paloma das transnacionais. trata. Isso, que são as empresas transnacionais. Paloma, aqui no capítulo 2, você traz as consequências do mercado de trabalho brasileiro, proteção jurídica versus flexibilização. Aí você vai da relação jurídica de emprego até trabalho intermitente. É um desafio, porque você enfrenta aqui... E eu cometi um erro, porque eu até mencionei com você, nossa, você traz uma questão de uma mudança que teve lá até chegar um intermitente. Você me corrigiu explicando que não é bem uma mudança, né? Que essa me parece uma questão estrutural, não é isso? Exatamente. Porque como essas empresas transnacionais vieram para cá, então nós temos uma alteração, né, da nossa estrutura, da nossa questão empresarial. E essas empresas também trazem os costumes desses países, como que é a atividade produtiva, porque a tecnologia ela é produzida no exterior e aqui no Brasil você executa. Então, essas empresas realizam aqui no Brasil a parte de execução. Muitos trazem diretoria, gestores. Exatamente. Então, por conta dessa situação, acaba acontecendo aqui no Brasil as alterações na dinâmica produtiva que interfere a relação jurídica de emprego. A relação jurídica de emprego é um subtipo da relação jurídica de trabalho. E essa relação é a forma mais protetiva para o indivíduo enquanto trabalhador. O que seria essa relação jurídica de emprego e de trabalho? Para entenderem, porque muitos estão em primeiro contato, né? Certo. A relação jurídica de trabalho, ela é uma definição mais ampla. Então, todo tipo de trabalho está enquadrado ali. Toda atividade realizada por um indivíduo, Sim. que ele realiza e tem algum tipo de remuneração. O advogado autônomo, por O advogado exemplo? autônomo pode ser considerado um trabalho. E o advogado CLT é outra situação. É uma relação jurídica de emprego. Sim. Talvez, o exemplo clássico atual, o motorista de Uber. Sim. Isso é considerado um trabalho. Até agora está sendo discutido na justiça se seria uma relação jurídica de emprego ou uma relação jurídica de trabalho. Discussão está então de subordinação, aqueles requisitos. Exatamente. Né? E para que seja considerado uma relação jurídica de emprego, é necessário que sejam cumpridos aqueles requisitos. Uhum. Então, é subordinação, pessoa física, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Sim. A subordinação é um dos principais requisitos para que seja configurada essa relação jurídica de emprego, na modalidade mais protetiva ao trabalhador. E é exatamente isto que essas empresas trouxeram com a situação da cidadania industrial definida por Celso Furtado, no sentido de que o Brasil ele participa de uma forma acessória, que eu trago essa questão de alteração, de mutação das normas jurídicas, mas
com os costumes antecedendo ao próprio direito, vamos dizer assim. Aqui que entra a terceirização? Exatamente. A terceirização, ela veio como uma forma de prestação de serviços, mais especificamente por empresas que utilizam outras empresas interpostas para a realização de atividades. Então, por exemplo, eu vou citar uma montadora de automóveis. Ela não monta mais o veículo somente utilizando de seus trabalhadores daquela determinada empresa. Ela contrata outras empresas para realizar atividades. E essa cultura não existia no Brasil. Essa Ela cultura, foi importada, de certa exatamente, essa cultura, antigamente, quando não existia essa cultura, nós víamos empresas com um grande número de trabalhadores. Posteriormente a isso, nós temos mais empresas, mas com menor número de trabalhadores. Só que essas empresas, elas otimizam a mão de obra. Elas não necessitam de tantos trabalhadores hoje em dia. Então, é por conta disso que, para realizar a montagem de um veículo, eu não preciso... eu não utilizo na mesma empresa. Eu utilizo de outras empresas interpostas. A terceirização, então, ela veio como um costume e depois, como o direito, de alguma forma, ele precisa regulamentar essas questões sociais, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele editou uma súmula, que é a súmula 331, regulamentando as condições da terceirização. Então o judiciário veio antes da legislação, foi isso? Isso, o judiciário ele veio antes da legislação por conta do número de demandas utilizando dessa matéria. Então, foram as primeiras questões trazidas, né, exemplos claros, trazidas por dessas empresas transacionais. Sim. Trazem cultura e modo de gestão também, é isso? Exatamente, modo de gerenciamento. Para as atividades realizadas. Outro modelo, outra questão que é citado no livro é o próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que era necessário providenciar uma poupança aos trabalhadores do Brasil para que o Brasil fosse considerado um país um pouco mais sedimentado para que viesse mais investimentos. Então, nesse sentido, o FGTS ele foi criado em substituição à estabilidade decenal. Sim. Hoje nós não temos essa estabilidade. Então, todas essas questões foram trazidas com essa parte de industrialização. E aí a influência das empresas, mas não diretamente das empresas, dos governos também, talvez? Tô perguntando, não sei. Né? Então, Cristiano, tem algumas perspectivas a respeito disso, né? A primeira perspectiva é, obviamente, a abertura de cada governo à instalação de novas sedes de empresas transnacionais aqui. E como isso é feito, então, existe, obviamente, um espectro de regulação que permite ao governo decidir se vai contratar brasileiros, se pode trazer o pessoal de fora, como que vai produzir, o quanto se paga de imposto, etc. Mas, assim, do ponto de vista um pouco mais macro, né? Eu brinco com as pessoas que hoje geralmente sou a cota do direito internacional nas discussões, né? Sim. Porque todo mundo sempre fala muito de Brasil, inclusive dentro do mestrado. Eu falo, poucos conhecem isso. Eu falo, não, deixa eu fazer a minha cota aqui de direito internacional, né? O que a gente teve, Cristiano, do ponto de vista de organização de entes que se relacionam internacionalmente, né? E aí, quando eu digo entes que se relacionam internacionalmente, eu quero dizer não só os estados, que são os sujeitos clássicos de direito internacional junto com as organizações internacionais. Sim. Eu digo também ONGs, eu digo também indivíduos em alguns casos, mas principalmente eu digo empresas transnacionais, né? Essas três características de categorias de entes a gente chama de novos atores de direito internacional, na maioria da doutrina. O que aconteceu? Quando
as empresas transnacionais começaram a ganhar esse caráter de transnacionalidade, a gente observa também no mundo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, um encurtamento de distâncias. Né? Então, assim, há 20, 30 anos atrás, era bem impensável você comprar uma capinha no AliExpress, ela chegar na tua casa com 10 dias e com o imposto já pago. E ainda com etiqueta com etiquetinha, no idioma dele. Exato. Então, existiu e existe cada vez mais um encurtamento de distância, uma facilitação de transporte, de comunicação, de regulação e etc. E, veja só, tudo que a gente está falando tem, de uma forma colateral, que a gente não está dando muita ênfase, mas que é um pouco óbvia, talvez, é uma acumulação de capital na mão de quem controla essa força de trabalho. Sim. Né? Então, lá atrás, quando a gente tinha as companhias agrícolas, a gente tinha uma concentração de capital na mão dos donos das terras. E a gente tem ainda hoje, porque a gente tem um setor agrícola muito forte. Mas veja, quando a empresa transnacional vem e emprega pessoas aqui, pessoas pouco ou médio qualificadas, etc., o capital continua sendo concentrado na mão do dono dessa grande empresa. Então, obviamente que o desenvolvimento de tecnologia, de eficiência, de rapidez, ele fica na mão das transnacionais, do capital privado, certo? Então, esse conjunto de empresas transnacionais, ele se alça para a esfera internacional com muita força. Com uma força até de produzir direito, às vezes. E isso é um pouco da parte da minha pesquisa, mas com uma força até de produzir direito para além do Estado. Então, um desbalanceamento de forças, né, inclusive regulatórias. Sim. Porque, do ponto de vista internacional, a gente acaba vendo uma diluição daquele poder tão soberano do Estado. E aí começa a ficar... Aí a gente parte um pouco para a política, né? Sim, porque aí fica difícil, porque aí vem o investimento. Aí como que você é um governante, você vai falar, pô, não vem o investimento. Vem a tributação. Entendeu? E aí vira uma sinuca de bico. Sim. Né? Mas... O terceiro capítulo aqui, você trata da questão da zona cinzenta entre trabalho e emprego. E, de fato, é uma questão ali que fica... Acho que é o dia a dia, inclusive, da Justiça do Trabalho, né? Diferencial que é trabalho e emprego. Você fala dos trabalhadores por conta própria e vai até a pejotização e a utilização do MEI como meio de contratação. Todos conhecem um MEI que é empregado, mas que é MEI. E não é uma crítica ao MEI, é só que é uma situação fática. Muitas empresas, de fato... fazer uma fraude ali no sentido trabalhista, né? De pegar um empregado e dar uma roupinha de MEI. Você quer explicar um pouco essa situação? Sim, essa parte, ela traz aquela situação que entre o emprego e o trabalho. E essas pessoas, elas estão nesse meio termo. Por isso, essa zona cinzenta. Porque é difícil regulamentar, porque essa zona não se sabe, e aí precisa preenchimento dos requisitos característicos da relação de emprego, mas, por outro lado, elas estão na informalidade. Essa zona cinzenta é entre o trabalho e o emprego. Então, é muito difícil, por exemplo, a Justiça do Trabalho conseguir proteger esses trabalhadores. O que acontece? MEI, microempresa individual. O MEI ele surgiu com a iniciativa para regulamentar aquelas atividades informais de trabalhadores, por exemplo, alguém que abre um pequeno negócio para vender marmitas, uma pessoa que está trabalhando ali, o trabalhador de rua, né? O carrinho de pipoqueiro, exatamente. E seria uma situação interessante, inclusive para garantir direitos futuros, como os direitos previdenciários. Porém... Porque muitos chegavam lá e acessavam assistência. Exatamente. E também para que essas pessoas conseguissem, talvez, expandir o negócio, melhorar suas condições. Mas somos brasileiros. Exatamente. Mas qual foi o problema? As empresas começaram a ver uma oportunidade de contratação.
E essa oportunidade de contratação seria com atividade de MEI. Sim. E não é difícil hoje buscar em sites de divulgação de empregos. Eu vejo no LinkedIn. Exatamente. Todo É dia. que eu ia falar. Não sei se tranquilo. eu poderia falar, mas no LinkedIn, enfim. Porque o LinkedIn só está proporcionando a plataforma, claro. a fraude é da empresa. LinkedIn, vagas com uma série de requisitos, modo de contratação. PJ-MEI. PJ-MEI. Que, na realidade, se fosse verificar a contratação real, seria uma relação jurídica de emprego. E ainda colocam lá, emitir nota de 13º e férias. Exatamente. Com alguns direitos mínimos, Sim. mas, na realidade, isso é uma ótima solução por conta dos custos do trabalhador. Uma ótima solução para o empresário. Vamos deixar bem claro que para nós trabalhadores isso e sabe complica por que eu a não vida. critico o trabalhador que aceita? Porque a gente tem que estar preocupado com o presente, né? Fala, poxa, para muitos não estão pensando na aposentadoria, gente. Muita gente está preocupada em comer hoje. Né? Então eu entendo o lado do trabalhador que se submete a essa situação de ser contratado como MEI e não como empregado. Porque às vezes eu vejo algumas discussões assim, não, mas o trabalhador ele não pode aceitar. Falo, mas ele tem condições de aceitar quando ele está desempregado? É até um dos pilares, né, Cristiano, da justiça do trabalho, né? A gente presumir que o trabalhador ele está em situação de vulnerabilidade perante o empresário. E isso não acontece. Essa situação de vulnerabilidade a gente precisa também expandir um pouco, né? Porque ela não é uma situação de vulnerabilidade que existe só ali na relação de trabalho naquele momento. A massa de trabalhadores num país subdesenvolvido, pouco industrializado, é vulnerável frente ao empresariado. Sim. Né? E uma dos pontos de fragilização, estava até conversando com a Paloma isso, é principalmente o fato de que esses nossos critérios da aferição da relação de emprego, eles são critérios que eram muito mais moldados para um trabalho que a gente tinha até 2019, que era quase 100% presencial. Então você pega lá o cartão ponto, você tem a pessoa que trabalha na baia do lado, que vai lá e testemunha falando que aquela pessoa ficava mais. Você tem o contrato, você tem o contato com o chefe, você consegue, quando você ia até o local de trabalho da pessoa... E o home office agora? Como eu controlo? Exatamente. Então, é mais um episódio, né, Paloma, dos nossos pulos de modo de trabalho, de matriz empregatícia, né? Só que agora foi um pulo para dentro do sistema virtual também, né? Não, obviamente não é só isso, porque a gente tem uma questão com Uber, com entregadores, com todo tipo de trabalhador que ainda continua indo na empresa. Então, todos esses cenários, eles se mantêm. Mas a gente tem algumas novas categorias que andam misturando coisas. E assim, o direito ele deveria vir para proteger essas pessoas que estão em vulnerabilidade presumida. Sim. E enquanto o direito não faz isso, os mais fortes, né, os menos vulneráveis, se aproveitam dessas vulnerabilidades. Né? Então, é um pouco disso que a gente tem. Eu não vou entrar na conclusão, porque senão quem está nos assistindo não vai adquirir o livro. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade, Cristiano. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de divulgar minha obra e espero que ela seja muito proveitosa para todos que adquirirem.